Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito de um tema que a princípio é tão simples, que a princípio todos conhecem. É uma doutrina básica da fé cristã. É algo que todo cristão, ao se converter, ele entende que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas em tempos, irmãos, de convulsão, nós temos países desenvolvidos à beira de guerra civil. Nós temos continentes em guerra. Nós temos rumores de guerra. Nós temos ameaças. Nós temos, irmãos, inimigos nominais e não nominais que batem a nossa porta todos os dias. O diabo não está brincando de roubar, matar e destruir. Então nós precisamos ter a certeza de que existe o Deus soberano, imutável, eterno, e que habita para além dessas coisas todas e que tem o controle de tudo. A quem nós assemelharíamos Deus? Pergunta o profeta Isaías. Deus não tem semelhante, irmão. O contrário de Deus não é Satanás. Satanás é uma criatura. Deus não tem parte escura. Deus é toda luz. Deus é toda sabedoria. Deus, Ele é perfeito em todos os seus aspectos. E nós, como filhos do Senhor, nós precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração. E por isso um tema tão simples, ele se faz de suma importância nesses dias, para que nós possamos fincar os dois pés na palavra do Senhor e saber e dar razão a quando nós somos perguntados sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança, sobre aquilo que nós acreditamos para a eternidade. Bom, irmãos, vamos lá. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da marca de Deus. Você pode falar comigo assim: eu fui marcado por Deus. Ok, eu sei que faz tempo que eu não faço isso com você. Eu sei que faz tempo que eu não falo para você virar para o irmão que está do seu lado e dar um sorriso. Eu sei que faz tempo que eu não falo para você falar para o irmão que está do seu lado e pegar na mão dele. Não se preocupe, não vou fazer nada disso hoje. Mas eu preciso que você fale comigo: eu tenho a marca de Deus. Deus marcou você, Deus me marcou, e Deus marca todo aquele que é chamado pelo nome dele. Temos uma marca, irmãos. Essa marca que nos distingue. E a marca da Trindade, ou de Elohim, Elohim, um dos nomes de Deus, está presente em toda a criação, irmão, na natureza humana. Nós somos corpo, alma e espírito. No estado da matéria, sólido, líquido, gasoso. No tempo, o nosso tempo cronológico, no passado, no presente e no futuro, na música. Na música, na harmonia, na melodia, no ritmo, na dimensão física, irmãos, nós temos altura, largura e profundidade. Na estrutura molecular, nós temos prótons, nêutrons, elétrons. Na forma de aprendizado, nós temos informação, conhecimento, sabedoria. São tantas as variações da Trindade na natureza, irmãos, que Deus, o nosso Deus, o Criador, Ele deixou a marca dele em todos esse lugar. O verdadeiro Criador, irmão, ele se difere de qualquer outro Deus através da sua natureza trina. Elohim deixou as suas digitais de forma inconfundível em toda a criação. Mas talvez você deva se perguntar: mas que Deus é esse? É o Deus que fez o céu, a terra, o sol e as estrelas, o tempo e tudo o que nós conhecemos e aquilo que nós sequer podemos arranhar, irmãos, a superfície de tão inalcançável que é para o nosso entendimento. E como é que nós podemos descrever Deus, irmãos, se palavra nenhuma em língua humana é capaz de expressar quem Ele é? É algo impossível. Porém, o que eu posso dizer para você, meu amado e minha amada, que está curioso nesse momento, é o que o Criador de todas as coisas, Ele não nos deixaria sem uma resposta para essa indagação tão profunda e impactante. Então, vamos para a Bíblia. A Bíblia tem a resposta.
tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo que os filhos de Deus necessitam está na palavra. Bom, o que exatamente Deus quis dizer quando falou para Moisés: eu sou o que sou? Porque quando Moisés perguntou: qual é o seu nome? A quem eu vou dizer que me enviou? Quando me perguntarem, e Deus falou: eu sou o que sou. E as revelações de Deus, irmãos, são momentos em que, digamos assim, nós estamos vivendo a nossa vida, e aí Deus vem, e de repente, Deus mostra-nos, e mostra tudo aquilo que Ele deseja aos nossos corações. Moisés, irmãos, ele estava pastoreando. Moisés, ele estava no deserto. Moisés, ele estava vivendo a vida comum dele, normalmente, no dia a dia. Moisés estava trabalhando. Ele acordou naquele dia e foi trabalhar. E trabalhando, cuidando da sua família, irmãos, Moisés encontrou o Senhor em uma sarça ardente. Primeira coisa já para falar para você aqui: faça o que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Deus, Ele vai se revelar a você no momento que você menos espera, naquilo que você está fazendo, irmão, cotidianamente. Você não precisa sair por aí procurando Deus para tudo quanto é lado, não. Você tem a revelação dele aqui. Deus já mandou você viver a sua vida. Viva a sua vida, Deus vai encontrar você. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele estava pastoreando e de repente ele estava ali. Então ele se deparou com algo que no deserto é comum: uma sarça ardente, um arbusto que pegava fogo. Existem algumas variedades, irmãos, de arbustos no deserto que pegam fogo espontaneamente. Porém, não foi isso que chamou a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés, se você ler o texto, é que aquele arbusto, ele pegava fogo, mas ele não se consumia. Essa que é a diferença. Porque o arbusto, quando ele tem combustão espontânea, ele se consome. Mas aquele arbusto, ou a sarça ardente, ela não se consumia. Aquele arbusto permanecia lá. Então isso chamou a atenção dele. Quando acontece alguma coisa que dentro do nosso ordinário se faz extraordinário, você tem que prestar atenção. Você tem que ficar ligado. Porque muito provavelmente Deus está querendo revelar-se a você em algum momento. Deus está querendo falar com você. E muitas vezes, irmãos, as nossas distrações, elas fazem com que a gente perca coisas que Deus quer falar para mim e para você. Moisés, ele estava ali naquele momento, e ele tinha total entendimento que alguma coisa nova estava acontecendo. Então ali, irmãos, quando ele encontrou o Senhor naquele lugar, e o Senhor falou com ele: Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra em que você está pisando é santa. E ali, bom, toda a história do conhecimento e da revelação de quem eu sou o que sou começa. E aqui, irmãos, nós vamos para o texto que diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E aqui, irmãos, Deus disse: eu sou o que sou. Diga aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Isso é maravilhoso. Isso é algo totalmente inusitado, e para nós algo totalmente maravilhoso. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente se delicia nessas coisas, sabe? Porque na Bíblia, irmãos, os nomes, eles geralmente carregam um significado. Todo nome bíblico, ele tem em si um sentido de identidade, de propósito. Então o nome de Deus, ele é carregado desse significado. E Deus é chamado de muitos nomes, irmãos. Deus é chamado de Elohim, El Shaddai, El Elyon,
El Olam, Jesus se revelou a ele como Pai. Nós cantamos aqui: Pai, meu papai, Abba, Pai, Abba. E do hebraico Abba, irmãos, que significa fonte e sustentador de todas as coisas. Então, quando nós estamos falando Pai, quando nós estamos falando Abba, quando Jesus revelou ao Senhor, o Deus que está no céu, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, como Abba, Ele está dizendo: Tu és a fonte e Tu és o sustentador de todas as coisas. É isso que significa, irmãos. E na frase hebraica, eu sou o que sou, e eu vou traduzir aqui para você, Eié, Asher, Eié. Eié, eu sou. Asher, o que? Eié, eu sou. Eu sou o que sou. E segundo os linguistas, veja, eu não sei hebraico. Eu estou falando aqui o que eu pesquisei de um comentário. E segundo os linguistas, Asher, Eié, Asher, Eié, é intraduzível. É algo, se nós formos pegar literalmente, segundo esse comentário, é assim: eu serei aquilo que será. Ou, eu sou o quem. Ou, o que eu sou. Eu serei aquilo que será. Faz sentido? Não. Eu sou o que? O quem eu sou. Irmão, há um grande senso de soberania e de santidade nessa declaração. Deus está dizendo aqui que Ele é quem Ele decide ser. Ele é o que Ele decide ser. E Deus não pode ser totalmente definido por ninguém. E aqui, irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante. Isso é como se fosse um escape linguístico, porque a nossa concepção, o nosso entendimento é muito pequeno para entender a dimensão de Deus. E Deus aqui, Ele está nos dando um escape linguístico para que nós possamos aprender, para que nós possamos escrever, para que nós possamos entender um pouco mais sobre essa essência de Deus, irmãos. Deus estava dizendo aqui: eu tenho tantos nomes, e eles descrevem as minhas ações. Eu tenho tantos nomes, e eles descrevem aquilo que eu faço. Tipo assim, eu sou todas as coisas que eu posso fazer. Isso que significa o nome de Deus, irmãos. E quando Deus disse isso a Moisés, ele sabia que ele estava prestes a fazer todas as coisas grandes e poderosas, como resgatar a Israel da escravidão do Egito. Saindo do Êxodo, irmãos, e vindo para o Novo Testamento, no livro de João, o Senhor Jesus, Ele se revela a nós em 7 grandes declarações de eu sou. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. É como se Ele nos dissesse, irmãos: eu sou tudo aquilo que você precisa. Bônus: no livro de João existe uma 8ª declaração de eu sou. Quando o Senhor Jesus estava sendo perseguido, e os homens estavam perto dele, e ali junto com Judas e com toda a turba que estava junto dele, eles perguntaram: você é Jesus? E na hora que ele falou: eu sou, eles caíram por terra. Ali naquele momento, irmãos, o Senhor Jesus estava mostrando o seguinte: existe um nome, e quando esse nome é proferido, eu sou, sabe, eu tenho certeza absoluta que o poder de Deus vem sobre a terra, e o poder de Deus faz com que as pessoas caiam por terra. Por isso que o Senhor falou para Moisés: Moisés, tira as sandálias do teu pé, porque a terra onde você está é santa.
Sabe, aqueles homens ali, perto do Senhor Jesus, quando ele se declara: eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso, eles caem por terra, porque a nossa carne não aguenta estar no mesmo lugar que a santidade de Deus. Nós não aguentamos estar próximo da santidade de Deus. E ali mostra uma segunda coisa também: Jesus não foi preso, irmãos, ele se entregou. Ninguém tinha poder sobre a face da terra para poder prendê-lo. Ninguém tinha poder sobre a face da terra para poder levá-lo para a cruz. Ele se entregou por mim e por você de livre e espontânea vontade, por amor. É o nosso Deus, é a essência do Pai. Ele é conhecido, irmão, pela declaração do seu nome, pela declaração daquilo que ele pode fazer. Mas voltando a Moisés, saindo de João, voltando aqui para o Êxodo, irmão, Deus estava dizendo: eu tenho tantos nomes, e eles descrevem as minhas ações. Eu sou todas as coisas que eu posso fazer. Nesse momento, irmãos, Deus estava a ponto de enviar o seu emissário, e ele sabia que ele iria tirar o povo de Israel do Egito de uma forma totalmente maravilhosa. Então, na frase hebraica, Eié, Axé, Eié, poderia também ser visto como uma declaração de que Deus, irmãos, está além do tempo. Deus já sabia o que ele ia fazer. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus não está restrito ao nosso tempo cronológico. Deus, ele trabalha no logos divino. O tempo para Deus não se processa em minutos, segundos, horas, séculos. O tempo para Deus é uma coisa só. E nós, irmãos, precisamos entender isso, porque como Deus está além do tempo, Ele foi, e Ele sempre será, assim como Ele é agora. Eu sou o que sou. E eu posso dizer que quando nós entendemos que Deus sempre foi, Deus sempre é, e Deus sempre será, isso tem um grande conforto para nós, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo: eu estarei com vocês no futuro, assim como eu estou com vocês agora. Mesmo nesse tempo de angústia, mesmo nesse tempo de tristeza, eu vou estar lá. Sabe, a irmã Corrie ten Boom, uma holandesa perseguida na Segunda Guerra pelas forças nazistas, e a sobrevivente a um campo de holocausto judeu, porque ela era judia, tem uma frase que eu gosto muito dela, que fala bem assim: não temas o futuro, Deus já está lá. No seu futuro, irmão, você não precisa temer. Você não precisa temer o dia de amanhã. Você não precisa temer a segunda-feira. Você não precisa temer a terça-feira. Você não precisa temer o ano que vem. Você não precisa temer o próximo ano. Você não precisa temer, irmão, porque Deus já está lá. O teu Deus já está te esperando lá. Vocês estão aí? Aquece o teu coração, irmão. Ele é o Deus que aquece os nossos relacionamentos, irmãos. E nós somos uma igreja de relacionamentos, irmãos, porque Ele é o Deus vivo dos relacionamentos. Isso também é uma boa notícia, tanto para os antigos israelitas, irmãos, que estavam na escravidão do Egito, e Deus lembrou-se deles, e Deus foi até eles, quanto para os crentes de hoje. Deus se importa com os relacionamentos. Deus se importa com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente. Deus se importa com quem você anda. Deus se importa com aquilo que você faz. Sim, Deus está prestando atenção, irmão. Deus está vendo você porque Ele te ama. Deus, Ele deseja que andar com você e que você ande com Ele, irmão. Mas tem mais uma coisa aqui interessante que eu quero compartilhar com vocês. E está aqui no verso 14, na frase eu sou, ela é falado, as palavras eu sou, a expressão eu sou, ela é repetida 3 vezes. Se você olhar aqui, no verso 14, Êxodo 3,14 fala assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, né? E isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Aqui está dizendo, eu sou, uma vez. O que? Eu sou.
2 vezes. E depois, eu sou, 3 vezes, me enviou a você. Isso aqui é uma trindade de eu sou. Isso aqui, irmão, está dizendo, eu sou, eu sou, eu sou. Ele é, ele é, ele é. Ele foi, ele é, ele será. Ele é eterno. E aqui vamos passear um pouquinho pela palavra. Hebreus capítulo 13, no verso 8, fala bem assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos pular um pouquinho para Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 1, no verso 8, olha a descrição que se faz no livro de Apocalipse, irmãos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês estão vendo aí, irmãos? Deus, ele está se revelando ao longo de toda a Escritura. A trindade de Deus está se revelando ao longo de toda a Escritura. Vamos pular um pouquinho mais para frente, Apocalipse, capítulo 4, no verso 8. Apocalipse 4, 8, fala bem assim: cada uma delas, as criaturas que estavam diante do trono do Senhor, tinha 6 asas, e eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Você pode dizer isso comigo? A partir do santo, vamos lá. Como os serafins, vamos, igreja do Senhor, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. Sabe, irmãos, isso é poderoso. É a trindade em ação. Santo, Santo, Santo. É Deus ali, irmãos. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Vamos lá para os profetas. Isaías capítulo 6, no verso 3. Já que nós estamos falando de serafim, né? Vamos lá. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua. Irmãos, Isaías veio muitíssimo antes do Messias. E Apocalipse, o Messias vem e revela-se ao apóstolo João na ilha de Patmos. É uma coisa só. Porque para Deus não tem passado, presente, nem futuro. Ele foi, Ele é e Ele será. Vocês estão aí, amém? Estão me acompanhando? O que foi revelado a Isaías foi revelado a João. E é uma coisa só. É uma coisa só. É só uma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos então para Mateus capítulo 28, verso 19, verso 20. O que nós conhecemos como a grande comissão. É a ordem para a igreja. Quem é a igreja do Senhor diz um aleluia. Que bom que você entendeu. Essa ordem aqui é para nós, todos, sem exceção. Deus está falando assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. O que está ordenado? A Bíblia. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Está falando aqui do Deus Emanuel, Deus conosco. Mas quem é o Deus Emanuel?
Eié, Axé, Eié. Eu sou o que sou. É o nome de Deus. É o nome de Deus. Deus é conhecido como Deus conosco. Porque é isso que Ele faz, irmão. Ele está conosco. Nesse tempo e em todo o outro tempo. É uma coisa muito simples de entender, irmãos. O Deus criador de todas as coisas, Ele veio e criou o mundo. E nessa criação Ele deixou a marca dele, como nós já mostramos para vocês aqui. Está em tudo. Tudo. Toda a natureza. Em todas as coisas existe a marca da Trindade. A marca do Criador. Todas as coisas. Deus então, Ele levou a humanidade. E Ele falou: eu vou fazer um povo especial para mim e vou morar com eles. Construa um tabernáculo sobre a face da terra. Porque eu vou descer do céu e vou entrar nesse tabernáculo, vou morar nesse tabernáculo. E durante milênios, o povo de Israel foi gerado, construiu um tabernáculo, esse tabernáculo foi passado para um templo. Esse templo, até Jesus, ele funcionou. Na plenitude do tempo, então, o Senhor Jesus cumpriu a promessa que Ele fez lá no Gênesis. Da descendência da mulher, eu vou trazer um que esmagará a cabeça da serpente. E o Senhor veio. E Ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava feito sobre Ele. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Esse é o nosso Jesus. Jesus veio, morreu na cruz. O véu do templo se rasgou. A partir daquele momento, irmãos, os sacrifícios não mais seriam feitos em Jerusalém, mas os sacrifícios seriam feitos em todos os lugares da face da terra onde tem um coração que o Senhor habita nele. O templo não mais é de construção, mas é carne, sangue, não feito por mãos de homens, mas criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Esse Deus que morreu e ressuscitou, Ele foi ao céu, e quando Ele foi ao céu, Ele enviou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, desde quando Jesus foi recebido no céu, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo sobre a terra, irmão. Mas para Deus, não é uma era, essa é para nós. Nós que separamos em eras, nós que separamos em tempo. Para Deus é uma coisa só. Deus, que antes Ele vinha passear com o homem no jardim, irmão. Deus estava ao lado. Ele veio e em Jesus Cristo, Ele estava agora caminhando conosco. E no Espírito Santo, Deus está em mim e em você. Ele caminha conosco hoje, dentro de cada um de nós. Vocês estão aí, amém? Amém? É uma coisa só. Não tem diferença. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. Esse é um texto que eu quero trazer para você, que fala assim, a gente sempre fala isso no final de culto, né? Mais conhecido como bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E aqui está descrevendo o nome de Deus como uma função para cada uma das pessoas da Trindade. Mas no final das contas, irmãos, Deus é um só. Deus é o Deus trino. Ele é Eié, Axé, Eié. Eu sou o que sou. E a ordem para Moisés, eu sou, me enviou a vocês. Hoje serve para a igreja. Porque a ordem que Deus deu para Moisés, resgatar o povo do Egito, Deus deu para a igreja, como nós lemos em Mateus 28. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tem um amém. Em Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas dele. Então Deus está chamando a mim e a você, irmão. Porque quando Deus comissionou Moisés,
Deus também me comissionou e comissionou você, igreja do Senhor. Porque para Deus é uma coisa só. Não tem passado, presente e futuro para Deus. Deus já sabia que eu e você estaríamos aqui nos dias de hoje, no meio de tanta dificuldade, de tanta dúvida. Mas esse mesmo Deus que comissionou Moisés ali na beira da sarça ardente, hoje Ele arde dentro dos nossos corações, irmãos. Existe uma chama dentro do meu coração e dentro do seu coração que nos impulsiona a obedecer tudo aquilo que Ele nos falou para fazer. E é por isso que nós, irmãos, adoramos a um Deus triuno. Isso é tão belo, isso é tão espetacular, isso é tão maravilhoso, isso é tão impactante, isso é tão confortador. Isso nos traz esperança, isso nos revigora a alma, saber que temos um Deus, irmãos, que já tratou de todas as coisas, de um Deus que já fez provisão sobre a minha vida e sobre a sua vida, de um Deus que nos colocou nesse tempo, porque Ele tem um plano, porque Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus não erra, irmão. O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. O nosso Deus, Ele é soberano, e nessa soberania Ele sabia que você, meu irmão, vai cumprir aquilo que Ele já chamou você, mesmo que nesse tempo o seu coração ainda esteja cheio de dúvida. Deus, Ele vai arrancar tudo isso de você, se você assim permitir. É só você deixar Ele trabalhar na sua vida. Então lembre-se, irmão, seja qual for o seu sofrimento, lembre-se que é temporário. Lembre-se que o seu sofrimento não vale a pena comparar ele agora com aquilo que está por vir, com aquilo que está destinado para você. Nós estamos, irmãos, hoje aqui, num tempo pequeno, sobre essa terra. Quantos são os anos da brevidade da nossa vida? 80? 50? 100? Não sei. Mas o que é isso comparado com a eternidade? O que é isso comparado com as eras, e eras, e eras, e eras, e eras, na presença do Pai? Então sim, irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer, vale a pena estar firme, vale a pena negar-se a si mesmo, vale a pena perdoar, vale a pena deixar para lá, vale a pena, irmão, caminhar a segunda milha, vale a pena passar por cima dos nossos próprios sentimentos, que são obstáculos para nós vermos a verdadeira face de Deus. O Deus Todo-Poderoso deseja revelar-se a mim e a você nessa noite.